O DESC SEAD, Centro de Educação à Distância. O SEAD teve sua origem nas ações desenvolvidas desde 1991 em 14 municípios da região da Grande Florianópolis, Santa Catarina, pelo Núcleo de Apoio Pedagógico, NAP-FAED, direcionadas principalmente à primeira graduação de professores e professoras que já atuavam apenas com magistério, o ensino médio. Ainda há capacitação docente, a consultoria e assessoria na definição de encaminhamentos didático-pedagógico para as políticas educacionais desses municípios. Atualmente, a UDESC SEAD desenvolve cursos de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão que contribuem com diversas e diferentes etapas do crescimento profissional e pessoal de cidadãos e cidadãs interessados e interessadas nas ofertas do centro, seja na modalidade à distância, seja presencialmente. A principal finalidade da UDESC SEAD, por meio da modalidade à distância, é a de contribuir na busca de uma melhor qualificação aos catarinenses, permitindo especialmente aqueles impossibilitados de frequentar um curso superior presencial, em razão da distância e da falta de disponibilidade de tempo para se deslocarem e participarem das aulas diariamente. O Centro de Educação à Distância da UDESC acolhe, assim, a essa demanda represada por falta de oportunidades para a formação inicial e continuada, contribuindo com a meta da UDESC de interiorizar e democratizar o ensino superior no estado de Santa Catarina, por meio do ensino à distância. O SEAD, no âmbito de sua especificidade, que é a oferta de cursos na modalidade à distância, concentra-se em áreas de excelência, com ênfase no uso de tecnologias da informação e da comunicação, princípios que se perfilam com as finalidades da UDESC. Conheça o SEAD e venha viver esta experiência. Orgulho de ser UDESC. Olá, boa noite a todas as pessoas aqui presentes. É um prazer estar com vocês. Hoje nós vamos iniciar o segundo ciclo de palestras denominado Direitos Humanos e Inclusão. É um evento vinculado às ações de extensão do grupo de pesquisa, extensão, pesquisa e ensino, denominado Direitos Humanos, Cidadania e Diversidade, que tem como líder a professora Vera Márcia, e em parceria com o Laboratório de Educação e Sexualidade e o Laboratório de Direitos Humanos. Temos, assim, como parceiros também o Instituto Federal de Educação de São José, aqui de Santa Catarina, que é um parceiro neste evento de extensão, nessa ação de extensão. Esta é a primeira palestra do ano 2022. Depois virão outras palestras no decorrer do ano. Então, para dar início a esta palestra, eu passo a palavra para a professora Vera Márcia, quem vai mediar o evento. Boa noite, professora Vera Márcia, que é a nossa líder deste grupo de pesquisa que promove essa bela ação de extensão. Com a palavra, professora Vera. Obrigada, professora Gabriela. A luta dos direitos em prol dos direitos humanos. Obrigada, professora Gabriela. Boa noite a todos, todas e todes. É uma satisfação retomarmos esse ciclo de palestras no ano de 2022, né? Já estamos aí completando o segundo ano de ciclo de palestras, né, professora Gabriela? E é muito importante, porque o ciclo de palestras, ele traz uma temática que nos é cara e que não podemos descuidar, né? Que é direitos humanos e inclusão. E hoje, para tratarmos dos direitos humanos e inclusão, nós teremos a palestra Diversidade Sexual e Identidade de Gênero no Contexto Escolar. Como a professora Gabriela já mencionou,
é uma atividade promovida pelo Lab EduSex, o Laboratório de Educação e Sexualidade, pelo Lab DH, o Laboratório de Direitos Humanos, o NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro, ambos da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, e hoje com o apoio do IFSC, Instituto Federal de Santa Catarina, o Campus São José. Nós aproveitamos aqui para agradecer a professora Graziela Halpe, que nos prontamente aceitou o convite, que é parceira, que é membro do Lab EduSex, que está conosco há muito tempo nessas discussões, nessa militância, nos estudos, enfim, que temos promovido, né? Agradecemos também a participação dos intérpretes de Libras, ou melhor, do intérprete de Libras e da intérprete de Libras, o Giliardi e a Hanna. Antes de apresentar a nossa palestrante, eu vou fazer a minha descrição, já que nós estamos falando de inclusão, para dar conta de incluir as pessoas que, porventura, estejam nos ouvindo, mas que não podem nos ver, né? Então, eu sou uma mulher negra, de meia idade, cabelos crespos, curtos, na altura das orelhas, estão pretos porque a tinta ajuda, e estou usando um óculos de grau com cor caramelo, estou com um casaco jeans azul e que tem, enfim, tem uma decoração em renda branca, estou usando uma encharpe colorida em cinza, azul, amarelo e vermelho. Então, eu passo agora para a apresentação da nossa palestrante, a professora Graziela Halpe Pereira, que vem aí do Instituto Federal de Santa Catarina, nessa parceria, falar um pouco dessa temática na perspectiva dos direitos humanos e da inclusão. A professora Graziela Halpe é doutora em Educação pela Universidade de Aveiro, em Portugal, tem 3 pós-doutoramentos em Educação pela mesma universidade, a Universidade de Aveiro, a Universidade de Lisboa e a Universidade do Rio, a Unirio, e também pela UDESC. É psicopedagoga clínica, pedagoga, orientadora educacional, pesquisadora científica da UDESC EduSex e Lab EduSex, e também pela Unirio. É docente do Instituto Federal de Santa Catarina, campus São José, consultora e palestrante na área da sexualidade e educação sexual há mais de 20 anos. Já nos conhecemos há algum tempo, né, professora Graziela? É autora de diversos artigos nacionais e internacionais. Também tem produções conosco, em livros, enfim. Fica, então, o convite para que todos possam conhecer um pouco do trabalho da nossa palestrante pelo Instagram, @GrazielaHalpe, tudo junto, né? Então, professora Graziela, muito obrigada, é um prazer tê-la conosco nessa primeira atividade do ano, é sempre muito gostoso e você é sempre muito bem-vinda. Por favor, fique à vontade. Muito obrigada, uma boa noite a todas as pessoas aqui presentes que estão nos ouvindo. Vou começar fazendo uma descrição, uma autodescrição. Então, sou uma mulher de pele clara, uso óculos marronzado, assim, com as aras. Atrás de mim tem uma estante com livros, um pedaço de uma TV que aparece, uma mesa branca. Estou vestindo uma blusa preta e um cachecol verde claro. Também sou cabelo loiro, castanho claro por aí, tá um pouco misturado, e estou de coque. Bom, quero agradecer imensamente o convite, Gabriela e Vera, vocês sabem
o quanto essa parceria me dá alegria, né? O quanto eu me sinto honrada de fazer parte do Laboratório de Educação e Sexualidade, né? Do Grupo dos Direitos Humanos. Então, é uma honra muito grande, eu como egressa da UDESC, né, há tantos anos já trabalhando na área da formação docente, das questões da sexualidade, da educação sexual, então dialogar com vocês é sempre uma alegria muito grande, e a gente continua aí, né, nessa luta, nessa militância, realmente levando mais conhecimento para as pessoas, que nós possamos continuar nesse compartilhamento, né, nessa construção e desconstrução de muitas ideias aí que precisam ser refletidas e debatidas no contexto da escola. Não posso deixar aqui de agradecer também ao Instituto Federal de Santa Catarina, campus de São José, a coordenadora Paula Aguiar, pela possibilidade dessa minha passagem pelo Instituto, estarmos promovendo, né, como essa parceria, nessa ação de extensão com a UDESC, que levanta discussão das temáticas da sexualidade, da educação sexual, da inclusão para os licenciandos em Química. Eu vejo isso como uma grande conquista, nós que somos pedagogas, né, que trabalhamos dentro da área da educação, nessa perspectiva, então, possibilitar que os licenciandos em Química se deparem com situações, né, que se coloquem a pensar, então, essa é mais uma ação, nós já tivemos algumas ao longo de um ano, e eu fico muito feliz, então não posso deixar de agradecer aqui o convite de vocês por essa parceria e também a oportunidade, a possibilidade, né, da coordenadora, professora doutora Paula Aguiar, de comprar essa luta junto conosco, né, da gente estar dialogando. Obrigada, professora Graziella. Antes de você iniciar, eu vou pedir para que o intérprete e a intérprete também se apresentem, né? Façam a sua descrição, e na sequência a professora Gabriela, que esqueceu de fazer a descrição, e tudo é processo pedagógico e educativo, né? Nós também estamos nesse processo, e muitas vezes a gente esquece. E isso, mais uma vez, vem reforçar a necessidade desse trabalho, porque temos que promover ações dessa natureza como ações afirmativas, não podemos esquecer, como a gente... e eu só não esqueci porque eu coloquei bem grande aqui na minha frente, então é processo pedagógico. Então, por favor, o Giliad e a Hanna podem fazer as apresentações, na sequência, apresentações e descrição, e na sequência a professora Gabriela. Boa noite a todos, eu sou um homem de pele branca, barba feita, cabelos bem curtinhos, estou usando um suéter cinza escuro e estou no escritório com um fundo branco. Boa noite, meu nome é Hanna, eu sou uma mulher de pele branca de 27 anos, tenho cabelos castanhos escuros semi-presos, estou usando um suéter bordô, de manga comprida e gola alta. Estou sentada na minha cadeira, na cadeira do meu escritório, ela é preta, aparece um pouco atrás de mim, e ao meu fundo uma parede branca lisa. Posso falar? Prof. Gabriela, por favor. Professora Gabriela, sou uma mulher negra, os cabelos grisalhos, crespos, curtos. Hoje eu estou sem óculos, até porque eu sou mais nova do grupo, né? E eu enxergo bem de perto. Modérica e Caterina, eu sempre brinco com as minhas amigas, vocês precisam usar óculos porque vocês são mais velhas do que eu. Então, cabelos grisalhos, estou de camisa, é uma malha de lã de oncinha, um colar de origem indígena, tá? E, no fundo, uma parede branca. Eu acho que é isso, não é? Obrigada, professora Gabriela. Então, deixamos Obrigada, agora... Vera, um pouquinho de me lembrar. Eu sempre que inicio um evento, que eu sou a primeira a falar, eu fico, por mais que tenha quase 40 anos na sala de aula,
e nesses espaços e na internet também muito tempo, desde 2013 que a gente faz lives, né? Fomos pioneiras nisso, me dá uma atenção e eu acabo esquecendo. Obrigada por me lembrar. Com certeza, professora Gabriela, estamos aqui sempre em parceria. E o importante é que quem esteja nos assistindo seja contemplado, né? Obrigada, professora Gabriela. Então, agora deixamos todas as atenções e a palavra com a professora Graziela Halp, que vai nos contemplar, então, aí com a fala que já mencionamos e retomamos, diversidade sexual e identidade de gênero no contexto escolar, né? Professora Graziela, fique à vontade. Obrigada, professora Vera, professora Gabriela, os colegas intérpretes. Bom, meu lugar de fala, eu gostaria de começar por aí. Então, como eu falei, né, há pouco, pedagoga, com uma trajetória há mais de 20 anos na área da sexualidade e da educação sexual. Foram muitos os percalços, foram muitos os encontros, muitos os desencontros que me deparei ao longo dessa trajetória, né, mais ou menos de 22 anos nessa área trabalhando. E uma das grandes questões que sempre me colocam, sempre nas apresentações, no apagar fogo, né, nas palestras que a gente é acostumado a ser chamado nas escolas, é a quantidade de jovens, até mesmo crianças, né, mas mais os adolescentes que chegam a falar que não se identificam, né, com aquele gênero que foi colocado, e que é, né, uma questão de uma construção social que não se identifica com aquele ser de nascença. Então, quando a gente pensa, né, numa sociedade plural, numa perspectiva da inclusão, que é tudo que a gente busca, né, se a gente for pensar qual é a função da escola hoje, né, qual é a função da escola? É a construção da cidadania, é a formação para o trabalho, mas é a formação integral daquele ser humano para que ele possa conviver e estar em todos os espaços da sociedade. Se nós olharmos para os lados, para qualquer lado, nós iremos nos deparar com uma diversidade infinita. Nós não somos iguais, nós somos iguais em direitos, mas nós não somos iguais. Nós somos iguais nas diferenças, porque cada um de nós é um ser único. Então, ao longo desses 22 anos, é frustrante dizer que nós ainda vivemos um período de exclusão. Nós buscamos uma inclusão, porém nós somos constantemente excluídos quando a gente foge, quando a gente não se identifica, né, com a nossa questão de gênero, com a nossa identidade de gênero, com a nossa orientação sexual, algo que foi estabelecido, construído, social, né, cultural, politicamente, historicamente, porque gênero é isso, é uma construção. E se ela foi construída, ela pode sim ser desconstruída. Não desconstruída num sentido negativo, num sentido de nós ampliarmos olhares, né, novos olhares para novos espaços, e quando a gente perceber, quando a gente consegue perceber isso, que nós precisamos dialogar com as nossas crianças, com os nossos jovens, sobre as diferenças que nós temos, né, e sobre essa construção do que é, né, as questões de gênero, nós com certeza conseguiremos fazer com que essa inclusão realmente aconteça. Então, ao longo desses anos, é desse lugar que eu falo, numa perspectiva de uma inclusão mesmo, porque quando eu falo sobre as questões da sexualidade, da educação sexual, é nessa perspectiva de que nós possamos incluir todas as pessoas, o que não acontece, né? Então, essa função da escola, me faltou a palavra aqui, né? O trabalho, a construção do projeto político-pedagógico. Que construção é essa? Que projeto político-pedagógico é esse que nós queremos, né? Que seja participativo, que seja coletivo, que seja democrático, que realmente faça acontecer essa inclusão. E quando a gente percebe que isso não acontece, é olhar e dizer, gente, o que está faltando? O que nós precisamos entender
que todas as pessoas têm direito à educação, que todos nós somos seres sexuados. Então, a sexualidade, ela perpassa o ser humano, né? Sexualidade é algo muito mais amplo do que somente a questão do sexo, né? A questão biológica, do fazer sexo, numa linguagem aí comum, corriqueira, que a gente ouve, mas a sexualidade é algo muito mais amplo. A sexualidade, ela envolve o ser humano de uma forma geral, está relacionado com a reprodução, está relacionado com as amizades, com o amor, com o afeto, com a nossa orientação sexual, com as questões de gênero, com a identidade, expressão de gênero, né? Ao prazer, às práticas sexuais e por aí vai. Então, sexualidade é muito mais amplo. E como não falar de sexualidade no contexto da escola, se ela faz parte de nós? Se nós fizermos uma pesquisa, ou se nós formos ler as pesquisas que já existem, nós vamos nos deparar que a grande dificuldade da inserção da educação sexual, das questões de gênero, das questões da sexualidade de uma forma geral nas instituições de ensino, está também atrelada à falta de entendimento do que é sexo e sexualidade. Então, quanto que isso nos dificulta, né? Quando nós falamos assim, educação sexual na infância. Durante muito tempo, as crianças eram vistas como assexuadas, né? Onde nada acontecia. Quando a gente entende que a sexualidade perpassa, então, desde a gestação, né? Do nascimento até a nossa morte, nós somos seres completamente sexuados. E essa sexualidade, ela vai dar de diferentes formas, de diferentes olhares e como a gente se identifica. E aí nós vamos pensar assim, quem tem direito a essa informação? Vamos pensar se nós não nos identificássemos, né? Digamos que aqui, entre nós, tem alguém que não se identifique. Ou mesmo que já se identifique, mas se colocar no lugar, bom, eu não me identifico com o meu gênero de nascença. Eu não me identifico como mulher. Eu não me identifico como homem. Eu não me identifico nessa construção que a sociedade nos impõe, porque a nossa sociedade, ela não é heteronormativa, né? Nós vivemos numa sociedade que é plural. Então, nessa pluralidade, nós precisamos nos enxergar com todos os direitos. E quando a gente fala aqui, né, essa fala de hoje, que vem falar sobre diversidade sexual e identidade de gênero no contexto escolar, uma das grandes dificuldades também da inserção e da discussão dessas temáticas tem a ver com a falta de formação docente, né? E quando eu falo docente, eu estou falando da gestão, eu estou falando, né, da orientação educacional, da supervisão, da administração, de toda uma comunidade educativa, inclusive das famílias, de saberem que existe sim uma legislação que vai nos dar respaldo. Então, o professor, muitas vezes, ele tem receio, desde os gestores, de uma forma geral, há um grande receio da abordagem dessa temática no contexto da escola, até em função do que nós estamos vivendo hoje, né? Essa onda conservadora de uma política que está voltada como se nós estivéssemos contra as famílias, não. Nós não vivemos contra as famílias, nós somos a favor da inclusão de todas as famílias, no entendimento de que existem diferentes famílias. Uma família não é constituída apenas de pai, mãe e os filhos, né? Nós temos diferentes constituições de família. Então, esse entendimento é muito importante. Vocês que estão, né, me ouvindo nesse momento, se nós, futuros professores, né, já em sala de aula, como é que são as famílias desses alunos de vocês, desses estudantes? São iguais? Como não aceitar a família do João, da Maria, do Pedro, da Graziela, se cada um de nós temos famílias constituídas de formas diferentes, mas são famílias, né? Então, é importante, enquanto docente, ter a noção de que a legislação brasileira, desde a nossa Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o PNE, o Plano Nacional de Educação, a Lei de Diretrizes e Bases,
a Base Nacional Comum Curricular, inclusive leis municipais, elas vão nos trazer um respaldo nessa formação docente para que nós possamos abordar, sim, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela vai dizer: todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidades e direitos. Todas as pessoas, gente. A Constituição Federal vai dizer que tem como objetivo promover o bem de todos sem preconceitos de origem, de raça, de sexo, de cor, de idade, em quaisquer outras formas de discriminação. A Constituição Federal ela também vai dizer que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança ou adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde e à educação, salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração e violência. O Estatuto da Criança e do Adolescente é o maior marco jurídico na proteção das crianças, né, e dos adolescentes no nosso país. E ele vai dizer que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração e violência. Gente, isso é só um apanhado para vocês terem uma noção do que a legislação nos traz, né? O PNE, o Plano Nacional de Educação, também enfatiza a importância da diversidade nas escolas e o fim da discriminação. Né? Ele tem o objetivo de combater a evasão escolar, porque, sim, o preconceito, a exclusão faz com que a evasão escolar ela aumente. Isso não é um dado, são vários os dados que nos mostram o quanto o preconceito, quanto a violência que está enraizada pela não aceitação as diferenças faz com que os nossos jovens abandonem a escola. E aí nós temos a Base Nacional Comum Curricular, né, que ela reduziu o termo da sexualidade às questões apenas biológicas, é um retrocesso, sim, né? Quando nós entendemos que sexualidade é algo muito maior que isso, mas ela também traz, ela acaba silenciando as questões do gênero, que são fundamentais nessa discussão, inclusive aqui, como nós estamos falando, né, no combate às práticas misóginas, bem como a homofobia, a transfobia nas escolas, que tem crescido, infelizmente, mas a BNCC ela também traz os temas contemporâneos, né, transversais, como as questões das sexualidades podem ser trabalhadas como nas temáticas da cidadania e civismo, né, a educação em direitos humanos e direitos da criança e do adolescente. Ela traz também como tema contemporâneo a questão da saúde, do multiculturalismo, né, e do meio ambiente. Então, é importante a gente saber que mesmo nesse retrocesso, nesse silenciamento da sexualidade, somente como uma forma biológica, a isenção, né, das palavras, das questões de gênero dentro da BNCC, você tem um viés de possibilidades para trabalhar, sim, dentro da Base Nacional Comum Curricular. Inclusive, ela vai trazer as questões da diversidade na escola como uma das competências. E ela diz assim: exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar, promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades sem preconceitos de qualquer natureza. E aí eu coloco para vocês, será que isso acontece? Com toda essa legislação, fora as leis municipais que nós temos, mais à frente a gente pode falar um pouquinho sobre essas leis. Será que isso acontece? Por que o Brasil é o país que mais extermina LGBTQI+, no mundo? Por que essa exclusão ainda é tão grande e a violência nesses espaços escolares ainda são tão grandes? Por que há tanta dificuldade da abordagem dessa temática nos espaços educativos, quando esse silenciamento não nos permite incluir? Porque nós não somos iguais.
né? Somos todos diferentes. E essa diferença é que enriquece justamente essa troca de saberes. Nós temos agora, recentemente, a discussão do homeschooling. Como que a gente pode ver isso se é na interação, né, com essa diversidade é que nós vamos construindo e vamos percebendo que nós não somos iguais, né? O que o homeschooling tem por trás que possa vir a favorecer as crianças e os adolescentes do nosso país? Eu não consigo ver como algo positivo. Eu vejo pela falta de liberdade de enxergar as inúmeras possibilidades na construção dos diferentes saberes, por nós vivermos numa sociedade que é plural. E aí, se a gente for falar, né, sobre a violência de gênero, né, que aumentou muito na pandemia, onde muitas mulheres, crianças, adolescentes conviveram muito mais tempo, obrigados a conviver, né, com seus possíveis agressores. Essa é uma das questões também pela minha falta de empatia pelo homeschooling, realmente eu não tenho nenhuma, não consigo ver benefícios nessa discussão. Acredito que a violência ela vai aumentar, a violência sexual, a violência doméstica, né, essa falta de conhecimento dessa pluralidade, porque a escola, se vocês forem buscar os dados da violência sexual na época da pandemia, nós agora já estamos, né, voltamos às atividades de uma forma geral, elas diminuíram porque a escola é uma grande parceira no acolhimento a essas crianças e esses adolescentes que sofrem violência. É na escola que, muitas vezes, os professores conseguem se deparar que aquela criança, aquele adolescente está sendo violentado. Então, na ausência da escola, né, presencial no contexto da pandemia, fez com que esses dados diminuíssem. Claro que a gente precisaria de mais pesquisas nesse contexto, a pandemia é algo muito recente, mas tudo nos leva a crer que é nesse sentido. Então, não consigo perceber como algo positivo. E aí a gente poderia falar, né, sobre os dados, 180 estupros por dia, né, de acordo com o Anuário de Segurança Pública Nacional de 2021, 81,8 são de sexo feminino, 4 meninas de até 13 anos estupradas por hora, gente. Então, assim, não é possível, né, a escola não fazer parte disso, não é possível os professores fecharem os seus olhos para as discussões como essa temática na inclusão de todas essas crianças e adolescentes que muitas vezes se deparam sozinhos com inúmeras interrogações, inúmeras inquietações sobre esse ser, né? Quem eu sou, como eu me vejo, como eu me identifico e por aí vai. Então, é muito importante a discussão da educação sexual nos espaços educativos, porque nós não podemos fechar os olhos para o que está ao nosso redor. E eu não consigo atender a todas as crianças, a todos esses adolescentes, se eu não aceitar as suas famílias e as suas diferenças. Então, a gente está falando aqui de ciência, né? As questões de gênero são questões da ciência, dessa construção social, política, histórica, cultural, e isso precisa muitas vezes ser desconstruído para que nós possamos nos entender aqui enquanto ser nesse mundo e com o mundo. Não sei se queres fazer alguma questão ou eu posso continuar? Então eu vou continuando aqui. E aí, gente, muitas vezes, né, nos colocam muitas dúvidas, eu recebo bastante dúvidas, né? A professora Vera colocou ali, para quem quiser acompanhar um pouquinho do meu trabalho. Faço um trabalho pelo Instagram também, Graziela Halp. Eu recebo muitas questões por não entendimento, né, de vários termos que são utilizados, né? Quando a gente fala identidade de gênero, o que é identidade de gênero? Né? A identidade de gênero ela consiste no modo como eu, indivíduo, me identifico com o meu gênero.
Portanto, parte de um autorreconhecimento, de uma autoafirmação pessoal. Essa identidade de gênero, ela pode ser vivenciada de diversas formas, né? Pois ela tem a ver não com o sexo biológico e nem com a minha orientação sexual. E nós vamos ver o que é a orientação sexual. Então, a identidade de gênero, ela está relacionada com as percepções do masculino e do feminino de cada indivíduo. Só que dentro desse conceito de identidade, existem pessoas, já ouviram falar em cisgêneras e transgêneras? Então, são várias as nomenclaturas e a gente precisa fazer um entendimento e uma compreensão, entendendo que não é fácil mesmo, né? E é preciso estudar, é preciso buscar esses conhecimentos para que a gente possa se entender enquanto ser nesse mundo e também como docentes, né? Vocês como futuros docentes, também saber acolher e escutar e orientar os estudantes que precisam da gente. Então, como eu falei, né, cisgênero ou transgênero. Mas, afinal, o que é o cisgênero? Quando a gente fala, né, desse conceito de identidade, que existem as pessoas cisgêneras e transgêneras, o cis é um prefixo que veio do latim, né? Então, quer dizer do mesmo lado. A pessoa cisgênera é aquela que se identifica como um gênero que lhe foi atribuído ao nascimento. No caso, eu. Foi atribuído gênero feminino, é como eu me identifico como mulher. Graziella, então, é uma pessoa cisgênero. E o transgênero, o trans também vem do latim, que quer dizer além de. Ou seja, pessoas trans não se identificam com um gênero que foi definido ao nascerem. Digamos que eu nasci e não me identifico com o meu gênero feminino, então eu sou uma pessoa trans, né? Não é o caso aqui, mas digamos que seja isso. Então, esse termo, ele é um guarda-chuva que abarca homens e mulheres, transexuais, travestis, não binários, toda a identidade de gênero oposta à norma cis, que é aquela que se identifica, que vem do cis, do mesmo lado. E o transgênero, trans, que é além de. Então, é a pessoa que não se vê com o seu órgão de nascença, né? O seu gênero de nascença, né? Do seu sexo biológico. Uma outra terminologia também conhecida é a expressão de gênero, né? É o modo como cada pessoa se apresenta ao mundo. Em outras palavras, é o conjunto de roupas, de vestimenta, os meus acessórios, minhas modificações corporais, tatuagens, piercing, maquiagem, o meu estilo de cabelo, se eu me depilo, se eu não me depilo, são os meu modo de agir, o meu modo de falar, né? Por quais uma pessoa exterioriza a sua identidade de gênero. Então, expressão de gênero é como eu me visto, como eu me coloco diante do mundo. Então, se a gente for pensar assim, que embora, né, a sociedade, de uma forma geral, né, o mercado, inclusive, eles vão dizer, né, que os objetos são femininos, objetos masculinos. Quem é que nunca ouviu, olha, esse aqui é para as meninas, uma loja de bebê, a rosinha para as meninas, o azul para os meninos, e por aí vai. Por mais que isso aconteça, né, quando você veste uma roupa, aquela roupa passa a ter o teu gênero, porque é você que está usando, não são os outros que nos falam. Então, não é uma expressão de uma pessoa que define se você é trans ou cis, se ela é de tal gênero ou do outro. O que define isso, se eu sou trans ou se eu sou cis, sou eu mesma. Então, cada um de nós define como quer ser visto. Então, essa expressão de gênero, ela não necessariamente ela precisa se alinhar a essa identidade de gênero. Isto é, você pode ser um determinado gênero e ter uma expressão de outro gênero. Por exemplo, gente, uma mulher, tá? Gênero feminino, que se veste e se comporta de maneira masculina. E essa maneira masculina se refere ao que a mulher define como sendo masculino para ela. Então, ela se identifica, ela se coloca nesse lugar. Não é o outro que tem que nos rotular de algo.
Uma outra questão também bem importante da gente trabalhar aqui quando a gente fala em diversidade, né, sexual, são as questões da orientação sexual. E aí nós temos, possivelmente vocês já ouviram muito falar que a nossa sociedade é heteronormativa. Heteronormativa é uma visão de que a sociedade só existe a orientação heterossexual, homem, mulher, mulher, homem. O que isso não é verdade, né? Recentemente, agora saiu uma pesquisa mostrando que 2,9 milhões de brasileiros têm a orientação sexual homossexual, se eu não me engano. Eu esqueci de pegar esse dado para trazer bem certinho para vocês. O que eu acredito que não seja, né? E a crítica tem caído em cima desses dados justamente por isso. Muitas pessoas não conseguem se colocar ali, muitas pessoas, quantas que nós já ouvimos falar que casaram, tiveram filhos e depois separaram e aí foram ter uma orientação, um relacionamento, né? Com uma orientação homossexual, homem com homem, mulher com mulher e por aí vai. A nossa sociedade é plural. Enquanto nós não identificarmos e não aceitarmos e não percebermos que é dessa forma que nós fomos sendo construídos, nós vamos ter dados assim como esse, né? Agora, também, novas pesquisas estão surgindo aí para as questões da orientação sexual, né? Para a identificação dessa orientação sexual. Por que é importante a gente colocar nas pesquisas, né? Qual é a orientação sexual? Para que nós possamos buscar mais políticas públicas de inclusão das pessoas que não são heterossexuais, né? Porque a nossa sociedade não é heteronormativa. E a orientação sexual, então, é a heterossexualidade, a homossexualidade, a bissexualidade, né? Quando você se identifica tem atração pelos dois gêneros. E a sexualidade, quando você não tem atração sexual pelo sexo em si, né? Você tem atração por outras questões, mas não pelo sexo em si, né? Mas mesmo assim, quando a gente se identifica lá na adolescência como assexual, porque eu também já tive questões de estudantes virem para eu acho que eu sou assexual. É cedo da gente falar, e a questão dos rótulos são muito complicadas, porque a gente precisa se permitir conhecer e viver. Né? Então, eu costumo dizer, viva, se respeitando. Não faça além do que você não quer, mas se respeite, se acolha, né? Se escute, se aceite, e tá tudo bem. Não é assim? É dessa forma que a gente procura buscar e aceitar. Então, assim, se nós pensarmos, né, nessa aceitação que a grande... pelo menos a minha grande preocupação com esses jovens, claro que tem crianças, como eu falei, tem crianças transexuais que elas já vão se identificar, e para isso é preciso de todo um acompanhamento, tá, gente? Psicóloga, a psiquiatra, as equipes da escola em conjunto para fazer esse trabalho, né, de acolhimento dessa criança e realmente perceber. Quando chega na fase da adolescência, por ali, que eu estava falando, né, da minha grande preocupação é com a não aceitação desses jovens, porque é uma luta constante. Imagina você não se identificar com algo que a sociedade te impõe como se isso fosse uma doença, algo que já não está mais caracterizado como uma doença, transexualidade não está mais como uma doença, como a homossexualidade, né? Já não está mais no Código Internacional das Doenças do CID, por aí vai. Essa é a minha grande preocupação. Então, o adolescente, ele precisa primeiramente se aceitar. E essa aceitação não é fácil, porque ele gostaria de ser igual, porque a maior parte da sociedade parece ser, né? Porque a diferença nessas questões da orientação sexual muitas vezes nos assustam. E assustam principalmente esses jovens que não têm com quem falar. Não tem uma palestra, uma fala que eu faça em alguma escola que eu não
ao final, no mínimo 5, 6, 8 adolescentes vêm conversar comigo sobre N questões. E a gente precisa mudar isso. Então, nós precisamos acolhê-los, né? Acolher esse adolescente, essa adolescente. Nós precisamos fazer um trabalho com essa família, né? Com as famílias de uma forma geral. Quando a gente diz assim, eu costumo dizer que a educação sexual, ela deve ser um tripé. Esse tripé eu vejo como a formação docente, a formação com as famílias e a formação com os estudantes, né? Os estudantes ficariam para o final. Então, esse projeto político-pedagógico, ele deva perpassar de uma forma transversal por todas as disciplinas, falando sobre as questões da sexualidade, da educação sexual. Então, esse projeto que é para ser construído, né, de uma forma coletiva, de uma forma democrática, de uma forma que a gente realmente consiga fazer inclusão e desenvolvimento, né, dos conteúdos, enfim, mas visando a função da escola, que é o pleno desenvolvimento do ser humano, né, para a cidadania também, para as questões do trabalho, nós precisamos fazer com que a inclusão aconteça. Então, se a educação sexual não acontece nas famílias, ela precisa acontecer nas escolas, né? Então, nós entendemos aqui, falando, né, professora Vera, com a professora Gabriela, né, com todos os nossos estudos e grupos de pesquisa, a família é a primeira educadora sexual. Mas o que acontece é que a sexualidade, ela veio já de muito tempo, carregada de muitos mitos, tabus, preconceitos, e essa fala acaba não acontecendo, por mais que a gente veja hoje avanços. Eu conheço vários jovens que falam de uma forma muito natural. Essa procura, ao final das minhas palestras nas escolas, né, por esses jovens adolescentes, é um sinal disso, né? Eles conseguem falar, verbalizar. Eu vejo um acréscimo nessa procura, nessa busca, inclusive pelo Instagram, no privado, né? Ai, prof, eu queria uma ajuda aqui ali. Então, tu recebe essas questões, então tu consegue perceber que há uma abertura maior desse entendimento de que as coisas não são todas lineares, que nós não somos todos iguais, que a nossa sociedade não é heteronormativa, né? É uma sociedade plural. Então, nós precisamos, uma vez que nem todas as famílias abarcam as questões da sexualidade, até entendendo que a violência sexual, ela acontece 90% por familiares ou pessoas próximas da família. Então, é muito sério, né? Essa questão do machismo enraizado na nossa sociedade, onde o homem tudo pode e as mulheres não. Então, essa desconstrução de muitos conceitos que não cabem mais, né? Nós precisamos ampliar isso. Então, a escola, ela precisa trazer essa discussão, né? Os professores, a equipe pedagógica, os professores precisam dessa formação na área da sexualidade, da educação sexual. Ela precisa da formação para as famílias, precisa colocar para as famílias, olha, no decorrer do ano, o nosso projeto político-pedagógico tem como objetivo, uma das linhas, né, de objetivo é trabalhar as questões da sexualidade não está desassociada do desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, garantidos em tais legislação brasileira, aquelas que eu citei há pouco, a Constituição, PNE, BNCC, e por aí vai, Lei de Diretrizes e Bases, e nós vamos abordar esse trabalho. Envolvam essas famílias, e aí depois sim com os estudantes. Então, esse trabalho é fundamental, né, para que nós possamos entender que nós não somos iguais, nós somos diferentes e precisamos respeitar essas diferenças. Eu não sei como é que está o meu tempo de fala aqui. Então, professora Graziela, você traz aí contribuições muito importantes, você problematiza, né,
Nós já temos aqui algumas intervenções, né? E eu gostaria de, antes de trazer essas intervenções de quem nos assiste, ainda problematizar um pouco mais, né? Quando você fala dessa questão da transexualidade, enfim, que parece um tema muito aquém do nosso cotidiano, né? Quando você aborda a importância do processo educativo e a escola como o espaço mais adequado para tratar dessas questões na perspectiva científica, porque a primeira instituição a tratar é a instituição família, né? E nós tratamos na família, saibamos ou não, queiramos ou não, né? Porque a gente não trata só quando traz uma abordagem, uma perspectiva acolhedora, emancipadora, mas tratamos também quando somos conservadores, quando repreendemos, quando negamos a informação, né? Também estamos educando nesses momentos, né? Então, nesse sentido, é importante que a gente traga essas problematizações, né? E eu, nesse final de semana, conversando com um grupo de pessoas, e é muito engraçado, porque as pessoas, elas têm curiosidade, elas estão ávidas por esse debate, por ter acesso a determinadas temáticas. Então, o tema sempre aparece quando estamos reunidos em algum grupo, seja na família, seja entre amigos. E esse final de semana, estava uma amiga de uma sobrinha contando exatamente, fazendo o relato de uma situação que ela vivenciou na família, né? Do menino que não queria, perdão, era uma menina que não queria usar roupas que foram culturalmente convencionadas para meninos, uma menina que não queria que chamasse pelo nome feminino, e ela, uma criança de 5 anos, e ela determinou um nome com o qual ela queria ser chamada, né? E por que essa pessoa relatava essa vivência na família? Porque, no final das contas, o que aconteceu foi que essa criança, ela ouvia algumas histórias, enfim, e ela também queria brincar disso. Ela só não queria ser chamada pelo nome feminino que tinha sido escolhido, ela só não queria usar aquelas roupas de meninas, né? E quando eu digo dessa forma, é exatamente trazendo o relato da pessoa. Ela só queria brincar, ela só estava brincando. E ela relatava, a família, no primeiro momento, ficou muito assustada, depois eles consensuaram que ia acompanhar para ver o que estava acontecendo, e ela brincou no final, dizendo, e depois todos respiramos aliviados, ufa, afinal de contas era só uma criança brincando. Né? Então, o cuidado que nós temos que ter também para não estigmatizar, para não rotular, porque às vezes é só uma criança brincando, e por falta de conhecimento, de não saber que intervenções fazer, a gente acaba criando um problema muito sério. Né? Quando você traz, professora, a questão aí do homeschooling e aí a violência, nós temos trabalhado aí com violência sexual, sabemos o quanto a violência de toda a natureza aumentou no período de isolamento social, porque as crianças estavam em casa o tempo todo, muitas vezes com seus algozes, com seus violentadores, né? Eu trago também uma problematização, né? A quem pode interessar crianças fora do convívio social? Nós que estudamos a violência sexual em especial, nós sabemos como os violentadores se comportam, como eles cerceiam a sua vítima, e uma forma de cercear é exatamente retirar do convívio social, controlar o convívio social. Então, acho que essas questões têm que ser pensadas pelas pessoas, né? E aí eu vou trazer, professora Graziela, 2 questões que foram colocadas, já temos 3 agora, né? A primeira, a Luísa pergunta desculpem,
Qual é a diferença entre transexual e travesti? Tá? A outra questão é da Anne Liese, que ela pede para falar um pouco mais sobre a utilização da sigla LGBTQIA+. Né? E temos uma outra questão, que a pessoa pergunta se as mudanças de hormônios têm alguma coisa a ver com a identidade de gênero. Tá? Então, por hora, temos essas 3 questões. Fique à vontade, professora Graziella, seguimos aqui. Então, para esclarecer a questão, né, transexual e travesti, a travesti, gente, a travesti, meu Deus, a gente aprende de um jeito, mas é a travesti sempre. Então, para nós entendermos, são pessoas que não se identificam. Primeiro, transexual, ele não se identifica com o seu sexo de nascença, né? Então, digamos que eu nasci uma mulher, ou nasci um homem, não me identificam com homem, e eu quero mudar essas características. Então, muitos transexuais, eles tomam hormônios, passam por essa mudança do corpo, podendo ou não fazer, né, a cirurgia para mudança do seu sexo, né, do sexo biológico para o sexo a qual ele se identifica. Então, ele faz essa modificação no seu corpo. A travesti já não, por mais que ela queira se vestir, né, com roupas do sexo oposto, ela não faz mudanças hormonais, ela consegue entender que é um homem que gosta de vestir roupas de mulheres. Mais ou menos é isso, tá, pessoal? Com relação às siglas, pessoal, que me fizeram ali a pergunta, L de lésbica, né? Toda mulher que se identifica como mulher e tem preferências sexuais por outras mulheres. O B de bissexuais, pessoas que têm preferências sexuais por 2 ou mais gêneros. O T de transexual, travesti, transgêneros, pessoas que não se identificam com um gênero imposto pela sociedade, né? Masculino ou feminino, atribuídos naquela hora, né, do nascimento. O Q é de queer, pessoas que não se identificam com os padrões da heteronormatividade impostos pela sociedade. Lembra que falei há pouquinho? Uma sociedade heteronormativa onde não nos cabe, né? Onde não cabe todas as pessoas, impostos, então, essa heteronormatividade imposta pela sociedade. E o queer, eles transitam entre os gêneros, sim, também necessariamente concordar com tais rótulos. Então, é algo mais amplo. O I de intersexuais, antigamente a gente chamava de hermafroditas, né? São pessoas que não conseguem ser definidas de uma maneira distinta em masculino ou feminino, né? E o mais é aquele que engloba todas as outras letrinhas que não entram ali, como o A, né, de assexualidade, o P de pansexualidade. Então, acabou se construindo essas letras para que pudéssemos, né, ver a luta de cada espaço, de cada pessoa, se identificar, né, nesse contexto. Eu sonho, sinceramente, num momento onde a gente não tenha letras e a gente só inclua, né? Somos pessoas. Quando diz, pansexual, mas o que é pansexual? Pansexual é aquele que gosta da pessoa, independente de como ela é. Perfeito, gente, eu quero ser pansexual, né? Gosto da pessoa, não está atrelado ao sexo, não está atrelado ao gênero, não está atrelado a nada. Eu gosto daquela pessoa me faz bem, eu gosto de pessoas, né? Então, eu espero, porque as letras vão aumentando. Uma vez fui a João Pessoa dar uma palestra num evento internacional, e aí na van, com todos os pesquisadores ali, que tinham de vários lugares do Brasil, de fora, e estávamos falando, porque era seminário internacional, diversidade sexual, alguma coisa nesse sentido. E aí eles estavam falando, nossa, essas letras não vão acabar, né? Porque a gente não sabe se diz LGBT, LGBTQI, LGBTQIA+, e por aí vai. O que importa, e eu penso, né, eu tento entender dessa forma, que são lutas dignas, né, onde as pessoas precisam e querem ser
enxergadas e incluídas. Então, todas elas são válidas. É nesse sentido. Então, eu procuro aceitar todas essas lutas, né, que não seja uma utopia, mas um sonho realmente, quiçá, aconteça em breve, onde a gente não precise nos determinar por letras, né, e sim por pessoas que sabem respeitar as diferenças. Embora as letras, nesse momento, elas sirvam como ação afirmativa, né? Onde a pessoa se coloca para ser enxergada, né? Uhum. E que o teu sonho seja o nosso sonho, seja o sonho coletivo, que as pessoas sejam enxergadas, visibilizadas, que não sejam condenadas por serem diferentes, por viverem a diversidade, né? Então, prof. Graziela, nós temos aqui duas perguntas mais. O que é gênero não binário? E a outra nas escolas, o trabalho de educação sexual quase sempre fica a critério do professor de biologia ou ciências. Como trabalhar esse tema transversalmente, essa temática, como trabalhar transversalmente? Tá, deixa eu ver aqui se eu... Como trabalhar de forma transversal nas escolas, né? Isso. A critério do professor de biologia. Durante muito tempo, né? E até hoje ainda acontece, a temática da sexualidade, das questões sexuais, sempre na aula de biologia e nas aulas de ciências. Inclusive, um dos motivos que me fez fazer o doutorado na área que fiz, na formação docente, foi porque uma professora de ciências disse, na sala de aula, que a AIDS era como um balão, crescia, estourava e a pessoa morria. A professora de ciências disse isso, né? Eu era coordenadora pedagógica do Lar Recanto do Carinho, do GAPA, Grupo de Apoio de Prevenção à AIDS. Então, sabendo aquela professora que tinha 2 crianças soropositivas na sua sala de aula, dizer que a AIDS é como um balão, e as crianças faziam assim, tia Grazi, a prof diz que a AIDS é como um balão, cresce, estoura e a pessoa morre. E eu fiquei pensando, gente, se o professor de ciências diz isso, o que dirão, né, os demais professores? Claro que eu estou falando lá atrás, foi em 2004 isso, então já faz bastante tempo, e eu fui pesquisar qual era o conhecimento dos professores sobre a temática, né, do HIV/AIDS na altura. E o conhecimento era muito baixo, até numa perspectiva comparativa que eu fiz com professores e estudantes em formação para professor de Portugal e aqui do Brasil. Então, de uma forma transversal, trabalhar, Chica, eu penso que em todas as disciplinas nós podemos estar entendendo a sexualidade primeiro, né? Como nós somos seres sexuados, então perpassar desde o português, né? Trabalhar a questão da gravidez, vou dar só aqui um exemplo, gravidez na adolescência, né? Na matemática, buscar os dados estatísticos dessa gravidez na adolescência, fornecer possibilidades de debate sobre as diferenças que existem, o professor parar em todas as aulas, trabalhar de forma transversal com situações que acontecem dentro do contexto da sala de aula, porque aquele professor que silencia, faz vista grossa, que não está vendo, o bullying, a violência, né? Porque quando você pratica essa violência e o professor não interfere, ele está dizendo, continue fazendo isso, né? Quando você não trabalha as diferentes perspectivas dos olhares das nossas crianças, dos nossos adolescentes, o trabalho é o respeito, o trabalho é a inclusão. Então, assim, em todas as disciplinas, nós podemos trabalhar as questões da sexualidade, da educação sexual. Estou recebendo aqui, numa ação da escola de educação sexual, não foi bem aceita por alguns professores. A Ana Liese. Ana Liese é muito comum, né? Situações como essa. Aí vem a ausência de formação docente. Eu, como egressa da UDESC, já na minha época, lá quando me formei em 2000, 2001, eu já tinha disciplina de educação sexual.
Mas são poucas as instituições, por mais que hoje a gente já tenha mestrado, especialização, doutorado na área da sexualidade, da educação sexual, essa discussão, por exemplo, na licenciatura em Química, que eu espero que eu não consigo ver aqui agora, né? E tem alunos aqui do campo do IFSC, Campus São José, nos assistindo. Esses debates, eles precisam se estender para todos os cursos, não só na pedagogia, não só na química, mas para todos os espaços na biologia, né? Na arquitetura, na odontologia, na medicina e por aí vai. Então, nós precisamos levar esses conhecimentos, e os professores não se sentem seguros, né? Pela pressão da própria... do próprio contexto político que nós vivemos hoje, né, pela falta de entendimento. Eu costumo dizer, olha, se eu não trabalhar as diferenças, como eu aceito as minhas crianças? Que é aquilo que eu já falei, o pai da Maria é diferente, os pais da Maria, a família da Maria é diferente da família da Graziela, da Vera, da Gabriela. São diferentes, são famílias diferentes. Se eu não aceito as famílias, eu não aceito essas crianças. Então, trabalhar as diferenças desde pequeno é primordial. E aí a gente pode sim se deparar, né, com essas questões e podemos fazer a diferença quando a gente dialoga sobre, escutando o que cada criança nos traz. Porque a gente precisa ouvir, a gente precisa acolher, a gente precisa entender de que lugar de fala essa criança. Eu iniciei falando do meu lugar de fala. Mas de que lugar de fala essa criança traz a realidade dela? Como é esse contexto? Nós não podemos querer escolas que sejam iguais, né? De norte, sul, leste e oeste. As nossas escolas, elas são diferentes de acordo com as comunidades onde a gente está inserido. Recentemente fui dar uma palestra, tinham 5 grávidas, né? Uma criança de 10 anos e 4 adolescentes. Eu olhei para aqueles professores e disse, alguma coisa está errada, gente. É preciso dialogar numa única escola em um ano, 5 grávidas, não dá nem para dizer adolescente, porque uma era criança. Então, é muito sério, né? Qual era a outra questão também? A outra questão, professora, é o que é gênero não binário. Então, os nomes, eles se confundem um bocado, né? Então, mas para a gente falar sobre o que é binário, né, a gente precisa... O que é binário, o que é não binário, no caso, né? Então, assim, para a gente poder entender, muito na nossa vida em sociedade é baseado em estereótipos de gênero, ou seja, definições que foram pré-estabelecidas do que é masculino, do que é feminino, como nós falamos, né? Vocês certamente já ouviram falar que meninos vestem azul, meninas vestem rosa, né? A gente pode até falar aqui da nossa ministra, mas não vamos nem citar. Como essa divisão se baseia em apenas 2 possibilidades, homem e mulher, nós chamamos isso de gênero binário. Então, é quando a gente se identifica com um ou com o outro. E pessoas que não se identificam, então, são não binárias. Então, essas manifestações, de uma forma geral, né, identidades, são identidades pessoais que são diferentes. Elas são muito diversas do que isso. E quando a gente fala em pessoas não binárias, justamente porque há pessoas cuja identidade não está nesse sistema binário, que só permite 2 possibilidades, homem e mulher. Então, não existe um só jeito, tipo de pessoa não binária. Essa não binariedade, ela se refere a uma série de identidades que não são parte desse sistema de gêneros binários, ou seja, são diferenças que precisam ser respeitadas. Prof. Graziela, nós temos aqui uma outra questão, que é como responder uma criança de 6 anos, quando ela fala que menino não pode cortar o cabelo nem usar roupa rosa, porque Deus não gosta. Uhum. E aí eu logo lembrei das instituições que têm feito, como a gente tem dito nos nossos grupos de estudos, as instituições que ao longo do tempo foram definindo aí as vertentes da sexualidade e definindo o comportamento humano em relação à sexualidade, né?
é claro que está carregado aqui de dogmas, enfim, mas deixa a professora Graziela responder. Eu parto do princípio, né, que nós, como docentes, como escola, né, lugar de saber, lugar de troca, lugar de acolhimento, do diálogo, da reflexão, mas da ciência acima de tudo, né? Então nós precisamos buscar na ciência o que dizer para as nossas crianças, né? Então aquele lugar é lugar para falar do que está nas pesquisas, nos livros, na ciência, gente. Algo que realmente foi pesquisado, estudado, construído por pessoas competentes para aquilo. Quando uma criança me diz isso, eu diria, olha, o que eu diria para ela, meu Deus? Eu diria que Deus, né, na sua infinita bondade, na forma como vê como aquela pessoa, né, porque daí você aceita todas as religiões, todas as possibilidades, aceitando e acolhendo o que cada criança nos traz, Deus gosta das pessoas. É isso que eu falaria. Se ela veste azul, se ela veste rosa, com cabelo comprido, com cabelo curto, careca, e por aí vai. Eu daria N possibilidades. Ah, mas não gosta? Então eu já ia pegar assim, então vamos olhar. Aquele de cabelo curto, então Deus não gosta. Aquele que está não sei o quê, sabe? Mostraria assim imagens, traria recortes, já envolveria as famílias, já faria um trabalho com essas famílias, diferentes pessoas em diferentes contextos, mas será que Deus só gosta das pessoas com cabelo comprido? Então eu já iria problematizar, envolvendo aí as famílias numa discussão, né, de que Deus é amor, de que Deus é acolhimento, que não é exclusão de ninguém, que o cabelo não tem a ver com isso, muito menos a cor, né, da roupa. Eu iria por aí. Também vale ressaltar, né, professora Vera, professora Gabriela, a gente não tem receita, né? Não existe uma receita, existe aqui uma reflexão sobre. Agora eu me lembrei de uma situação que não tem muito a ver, mas me lembrei. Uma criança na educação infantil levou um vibrador para a sala de aula. E a professora me contou, né? Porque ficou apavorada, que botou a criança de castigo, pegou o vibrador e perguntou numa formação o que eu faria. Assim, olha, o que eu faria? Não tem uma resposta para tudo. Mas eu perguntaria, olha, de quem você pegou esse brinquedo? Papai sabe, mamãe sabe, né? Quem era a pessoa responsável? Ah, não sabe. Vamos guardar esse brinquedo? Esse é um brinquedo de adulto. Tem os brinquedos de criança e tem os brinquedos do adulto. E ponto, gente. A criança guarda, o familiar vai lá buscar. Olha, né? A fulana trouxe esse brinquedo para a sala de aula. Guarde com mais atenção e por aí vai. Não, então, assim, a gente não tem resposta para tudo. O que a gente precisa é refletir sobre uma forma de construir, né, novos conhecimentos, novas possibilidades, sempre de aproximação, porque eu acredito que é através desse diálogo com essa criança, né, que perguntou ali que Deus não gosta de quem não tem cabelo comprido, ou de menino vestir rosa ou azul, é nessa construção desses novos saberes que a gente vai realmente construir um diálogo e uma sociedade de inclusão, né? A partir dessas diferenças. Então, é por aí. E aí isso nos lembra também um dos autores que a gente tem estudado, né, professora Graziela, o Marcelo Bernardi, quando ele fala da deseducação sexual, né? Às vezes nós estamos tão presos nas nossas dificuldades em lidar, em perceber como a sexualidade é leve, porque afinal de contas nós estamos tratando de uma dimensão humana, né? Nós somos seres sexuados, sim, e essa é uma dimensão que, independente do que possamos pensar, querer ou não, ela faz parte do nosso cotidiano. Então, o Marcelo Bernardi, ele vai falar que, muitas vezes, a gente, ao querer educar sexualmente, acaba deseducando, né? Com as questões que a gente traz aí, com as verdades prontas, com as receitas, né? Quando a gente fala de lidar cientificamente, é sem receitas, porque não existem receitas mesmo. Eu acho muito boa essa tua reflexão, porque muitas vezes as pessoas nos perguntam o que fazer nessa situação. Você tem que estar preparado
para saber como reagir nas diferentes situações, até porque não vai existir nenhuma situação semelhante, por conta do que a professora Graziela já falou, somos diferentes, somos famílias diferentes, temos comportamentos diferentes, né? Uma família lida com as questões da sexualidade mais da perspectiva dogmática, da religião, outra procura lidar mais de forma liberal, e às vezes quem lida, ao lidar dogmaticamente ou mais de forma mais liberal, incorre em erros muito semelhantes, que não significa que, ao eu ser muito liberal com meus filhos, com as crianças, que eu esteja acertando também, né? Eu lembro de uma professora, num determinado momento, em que ela dizia assim: ai, professora Vera, mas eu quero ser uma mãe moderna, né? Mas eu não consigo tomar banho com os meus filhos. Quer dizer, você não precisa se violentar para ser moderna. Você pode chegar com essa criança e conversar que você não tem, você não se sente à vontade, e falar de respeito, e isso é muito importante, né? Essa criança precisa entender que não é todo pai e toda mãe que ficam à vontade para tomar banho com seus filhos, né? E o pai e a mãe não precisa achar que é só o fato de andar nu frente aos seus filhos vai torná-los modernos, liberais, né? Não. Então, na verdade, quando a gente fala de um conhecimento científico, é falar dessa diversidade humana, e por isso as siglas todas, na perspectiva de uma ação afirmativa, por isso esses termos todos, que é para a gente fazer com que nós pensemos mesmo nessa diversidade, né? Fazer com que a gente conheça e pense em cada ser, em cada pessoa que está conosco, como alguém diverso, diferente, enfim. E só assim os nossos sonhos talvez se tornem realidades. Eu penso que, não sei se a gente está chegando ao final. Então, já podemos ir para o final, professora Graziela, e eu te convido para você ir fazendo as suas considerações, né? Tá ótimo. E seguimos. Falando aqui, né, das não receitas prontas, né, as cartilhas, enfim, por aí, que nós não temos resposta para tudo, mas nós temos cabeça para poder pensar, informações para poder buscar, conhecimentos para serem construídos, dialogados e por aí vai. Então, partindo de uma legislação, né, de toda a legislação brasileira, que nós temos a obrigação, o dever de proteger todas as crianças e adolescentes, eu convido, né, todas as pessoas presentes a fazerem jus, né, da abordagem da educação sexual nas instituições de ensino, nas famílias. Gente, nós não sabemos tudo, né? Bem pelo contrário, eu entendo que nós podemos não saber nada. Claro que a gente sempre sabe alguma coisa, né? E todos nós, eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo e por aí vai. Mas nós, enquanto seres adultos responsáveis, seja pelas crianças e adolescentes nas escolas, seja nas nossas famílias, nós temos o dever e a obrigação de protegê-las. Então, se nós não sabemos como abordar, não fechemos os nossos olhos. Vamos buscar alguém que nos ajude, vamos buscar leituras, vamos dialogar, vamos buscar conhecimento, construir esse conhecimento que pode fazer com que a gente tenha mais crianças felizes, mais adolescentes, uma sociedade muito mais justa, né? Muito mais democrática e inclusiva. Então, eu faço esse convite a vocês, que nós possamos, né, aumentar esse conhecimento, levando para mais e mais pessoas. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, professora Graziela. Novamente, agradecimentos ao nosso intérprete e à nossa intérprete, né? Agradecimento a todos e todas que estão nos acompanhando. Dizer que esse é um ciclo de palestras, é o segundo ciclo de palestras, e logo estaremos divulgando o tema e a data do próximo, né? Agradecimento imenso, e passo então à professora Gabriela para encerrar.
professora Gabriela, fica à vontade. Um beijo a todos e todas. Gente, é sempre um prazer imenso compartilhar desses momentos incríveis, né? E eu reforço aqui as falas da professora Graziella, dizendo que, por sermos seres sexuados, nós somos educadores sexuais uns dos outros. E que nossos alunos, nossas alunos, alunas, nossas crianças, adolescentes e adultos, passam um tempo muito grande nas escolas. Daí nós sermos responsáveis, sim, para saber lidar com as expressões sexuais e dar informação a essas pessoas. Nós estamos respaldados pela Constituição, pela lei maior, pelo artigo 3, inciso 4, se não me engano, que todos têm direito à informação, todos têm direito a ser cidadãos reconhecidos. Então, eu digo assim, reforço o que a Graziella diz, professora Graziella, parceira de trabalho, se nós não nos sentimos à vontade para atender às necessidades sexuais e as nossas as angústias, os anseios, as expressões e as perguntas dos nossos discentes, busquemos quem nos dê ajuda ou busquemos informações, porque nós vamos fazer a diferença, sim. Sobre a questão da violência sexual, nós fazemos, sim, um trabalho preventivo. É esse que é o nosso trabalho de educação sexual, é falar sobre sexualidade, que abrange valores, conceitos, desconstrução de mitos, de tabus, e estamos juntos nesse processo. Eu quero dizer aqui que houve outras perguntas, mas o tempo não dá. Por exemplo, uma pergunta: todo grupo LGBTQI+ é queer? Olha, aí já era uma outra história que vamos estudar sobre Judith Butler, sobre a teoria queer e outras questões de gênero que ficaram aqui pendentes, que foram feitas no chat. E eu quero deixar meus agradecimentos, principalmente aos participantes de hoje, que proporcionaram uma plateia grande, tinham 60 pessoas participando numa segunda-feira, e isso é muito bom. Quero mandar um abraço para as nossas alunas e alunos, tanto do IFSC, como da UDESC, como de outra instituição, e nossos colegas profissionais, gente da Unesp aqui, gente de Belém do Pará, gente de várias regiões do Brasil. Muito obrigada, Graziella, é sempre um prazer te ouvir e repensar nas nossos compromissos com uma educação sexual numa perspectiva emancipatória, né? Que cabe Obrigada, Gabriela. O que a ciência diz e não obrigar a você tem que fazer isso, não temos receitas, apenas nos respaldamos pela ciência e cada um que siga seu caminho, que achar mais conveniente. Muito obrigada, Gabriela, mais uma vez pelo convite, a Vera, né, ao UDESC de uma forma geral, o SEAD, ao IFSC São José, pela oportunidade aqui das trocas, a todas as pessoas aqui presentes, muito obrigada, gente, uma excelente noite, uma excelente semana, que essas reflexões, olha, tragam bons frutos, e os bons frutos, nada mais do que incluir, vamos incluir aí as pessoas, todas, sem exceção. Obrigada, boa noite. Boa noite.